Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal Robério Lima. Ele é empresário e administrador da página Lute Como Ele, que tem mais de 15 mil seguidores, e o lema da página é oferecendo doses diárias de amor. A página em especial foi criada pelo Robério em dedicação ao caso de Jefferson Anderson Feijó da Cruz, que foi covardemente agredido na cidade de Moreno, estado de Pernambuco. Porém, em sua página, ele também estende as suas ações filantrópicas, e de ajuda humanitária a outras pessoas, personagens da vida real, que estão, neste exato momento, sofrendo de alguma forma, sejam eles acamados, hospitalizados, vítimas de agressões ou passando por necessidades. O Robério Lima traz consigo o amor e a dedicação ao próximo. Um exemplo disso é que a página, através de uma bela campanha solidária, conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais em apoio ao Jefferson Anderson Feijó da Cruz, ao qual citamos anteriormente. Bom, a primeira questão para o Robério é a seguinte: como que surgiu o seu interesse em ajudar o próximo? Isso vem desde a sua infância, esse chamamento, né, de se doar de alguma forma aos que necessitam? Então, Gabriel, o movimento Lute Como Ele surgiu em 2016. Ele é inspirado na minha história de vida, bem antes de conhecer o Jefferson. O movimento Lute Como ele foi criado inspirado na minha história de vida. Por quê? Eu morei em Pernambuco, nasci em Pernambuco, me criei em Pernambuco, e lá eu sofri vários tipos de violência. Dos 8 aos 12 anos, eu fui amarrado, amordaçado e violentado sexualmente, né, por um parente próximo. E dos 12 aos 13 anos, eu tentei um suicídio. E eu só queria sair daquela bolha, eu só queria sair daquele lugar onde me trazia tanto sofrimento, né? Onde eu vivia diversos tipos de violência, desde a psicológica, sexual, verbal. E eu vim embora para São Paulo ainda menor de idade. E aqui eu cheguei e as coisas não foram muito diferentes daquela realidade que eu vivia no interior de Pernambuco. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui morar na casa de uma tia. E quando eu falei sobre minha sexualidade, eu fui expulso e fui morar nas ruas. Então, eu fiquei uns 15 dias perambulando, morando nas ruas, até encontrar um lugar. Foi aí que eu comecei a me reerguer, né? Minha jornada em direção à luz. Eu fui estudar, fui trabalhar. Então, o movimento Lute Como ele surgiu com a necessidade de eu estar ressignificando os meus traumas, né? E a partir desses traumas foi que eu criei esse movimento. Porque milhões de nós LGBTQIA+, não aguenta a barra. Eles se suicidam, morrem, né? Sabemos que 24% da população LGBTQIA+, eles morreram de suicídio. Muitos estão acometidos de depressão profunda pela questão da rejeição no âmbito familiar, pela questão da exclusão por parte da sociedade. E eu quis fazer diferente. Eu olhei a vida por um outro ângulo. Falei, é possível viver a partir dos traumas, é possível ressignificar a nossa própria vida mediante tudo aquilo que nós vivemos, né? Seja bom, seja ruim. Foi isso que eu fiz. Eu criei um movimento como ele, que é uma rede de solidariedade, de humanização, que abrange, sim, o público LGBTQIA+, mas também eu não nego a ajuda para pessoas, seja quem for. Me procurou e, se tiver ao meu alcance, eu vou estar ajudando. Perfeito. O Robério, uma próxima questão para a gente é a seguinte: no caso do Jefferson, né, tá lá em Moreno, Pernambuco, você foi uma das molas propulsoras, né, que fizeram o caso andar e não ser esquecido. Haja vista que, mesmo morando em São Paulo, você se sensibilizou e doou uma parte do seu tempo para pedir apoio e ajuda em uma tentativa, né, de amenizar as dores e o sofrimento do rapaz.
covardemente agredido, como eu já falei anteriormente, e que ficou com sequelas graves, acamado, enfim. Eu vou fazer a mesma pergunta agora que eu fiz aos pais do Jefferson em entrevista neste canal. Você atribui o que fizeram ao Jefferson a crime de homofobia? E mais, se a sua resposta for sim, qual mensagem você deixa aos homofóbicos de plantão? Aqueles que querem impor a todo custo a sua visão de mundo, ao passo que muitos vivem mergulhados nos próprios desejos, né, de ser, mas não têm coragem de assumir-se perante a sociedade. Sim, o caso do Jefferson até hoje é um caso estarrecedor, né? Quando eu descobri, quando chegou até mim a história do Jefferson, eu fiquei assim perplexo. E sim, foi um caso explícito de homofobia, né, que levou ele a esse estado, onde ele foi espancado de forma muito brusca, violenta, a pauladas, foi apedrejado, estuprado, né? E chegou aí a perder a voz, os movimentos. São 2 anos de lutas com o Jefferson para que ele tenha o direito de continuar existindo, né? E sim, eu tenho certeza que foi sim um caso de homofobia, assim como tantos outros que acontecem e estão impunes até hoje. Muitas vítimas da homofobia, da LGBTQ-fobia, eles morrem, são enterradas e fica por isso mesmo. Até mesmo chegam a colocar no óbito, morreu de um acidente ou morreu de parada cardíaca, enfim. Mas sabemos que foi homofobia, transfobia, né, lesbifobia. E no caso do Jefferson, eu agarrei a história do Jefferson com todas as minhas forças, porque eu me senti no lugar dele. Eu não cheguei a ser espancado da forma como ele foi e ficar em cima de uma cama, como ele está, mas tudo o que eu sofri naquele momento que a história do Jefferson chegou até mim, foi como se eu tivesse sido espancado no lugar do Jefferson. Então, nós começamos toda uma mobilização que nacionalmente ficou muito conhecida, saiu no UOL, saiu em várias páginas, né? E foi aí que o Jefferson estava internado, já fazia 7 meses, e nós queríamos trazer ele de volta para casa, porque ele precisava sair do hospital, e foi aí que nós fizemos toda essa mobilização, arrecadamos na época mais de 100 mil reais, acho que 130 mil reais, para montar toda uma estrutura hospitalar na casa dele, para que ele fosse cuidado da melhor forma possível. Contratamos uma equipe e sim, sobre a questão dos homofóbicos, o que eu diria para essas pessoas? Muitas vezes são pessoas que são homossexuais, mas que não têm a coragem de se assumirem, não têm, não têm a garra, não têm peito para se colocar diante da sociedade e dizer eu sou o que eu sou, né? Naturalmente eu sou assim. Então as pessoas têm que me respeitarem como eu sou. Ao invés disso, elas preferem usar dessa forma agressiva para ofender o outro, para maltratar, para machucar, para ferir, para matar. Existe sim muitas, e isso é comprovado, que a maioria dos homens homofóbicos casados, eles são gays enrustidos, que estão no armário e que, por alguma razão, eles não têm essa coragem de se assumirem. E vive preso nesta bolha e cometendo aí diversos tipos de maldades, julgando o outro pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pelo jeito de se vestir, não aceitando a forma de liberdade que o outro tem, não aceitando o outro da maneira como ele é, livre e liberto. Perfeito. É o que eu sempre digo, né? Quando um homem chega em casa e quebra tudo, bate na mulher e nos filhos, geralmente é porque tem alguma coisa errada, inclusive nesse aspecto.
né? Enfim, É, vive forçadamente, né? Vive uma vida que não é a vida que ele queria. Então, é por aí. Ô, certeza. Robério, uma próxima questão para a gente é a seguinte: a gente tem observado uma crescente humanização através das redes sociais em campanhas de ajuda, né, espalhados por todo o país. Muitas bem-sucedidas e que são assim um verdadeiro divisor de águas na vida de muitos brasileiros. Porém, como em todos os lugares do mundo, né, existe o lado do bem e existe o lado do mal. E tem pessoas que, infelizmente, utilizam-se, né, dessas ferramentas, como é o caso da sua página, para pedir, mas pedem em benefício próprio. Eu cito até como exemplo o caso de um pai que pediu dinheiro para o filho e que estava com câncer e tal, e esse homem está sendo processado porque foi arrecadado mais de R$ 1 milhão, e ele o que fez? Comprou carro, comprou casa, gastou isso, aquilo, outro, e fez uma verdadeira ostentação com o dinheiro que foi desviado, né, enfim, da real finalidade daquele caso. Então, a pergunta que eu te faço é: esses estelionatos, esses casos de estelionato, acabam atrapalhando, né, no trabalho de páginas sérias, como é o caso da sua, que ao invés de arrecadar, por exemplo, numa campanha 100%, só acaba arrecadando 50%, 60%, porque as pessoas começam a desconfiar, né? Aí quando você, de repente, coloca lá, fulana acamada, né, cicrano caiu doente, vamos ajudar. Bate uma desconfiança por parte das pessoas. O que você tem a falar sobre isso? Sim, sim, com certeza. Essa questão do estelionato, essa questão de muitas pessoas entrar em contato e falar, eu estou precisando porque aconteceu isso, e às vezes é mentira, acaba assim que prejudicando toda uma ação solidária, toda uma movimentação é, em prol de quem realmente precisa, né? Exemplo, eu fiz uma campanha para uma moça de Formosa, Goiás. E essa moça, e eu acabei descobrindo meses depois que essa moça utilizou do dinheiro de forma indevida, de Sim. forma indevida. Essa moça foi arrecadado para ela 80 e poucos mil reais, né? Através da minha página. E eu fiquei super chateado. E é por essa razão, por coisas assim que acontecem no dia a dia, que muitas vezes pessoas que estão ali na página seguindo o seu trabalho, elas acabam desconfiando e acabam deixando de doar para quem realmente precisa. Atrapalha de uma forma grandiosa essa questão, e por isso que eu cheguei a uma conclusão de que toda campanha que eu vou lançar, eu averiguo primeiro a história, eu vou em busca se é verídico, se aquilo que aconteceu, o porquê aconteceu, e eu mando um contrato para a pessoa. Se o beneficiário não puder, se ele estiver acamado, se ele não puder falar, se ele não puder se movimentar, não puder assinar, o responsável vai assinar esse contrato. Por quê? Eu estou divulgando imagem, vídeos e tem uma campanha ali de arrecadação para aquela pessoa que vai ser beneficiada. Então, eu achei interessante e essencial estar fazendo esse contrato e enviar para a pessoa, por quê? Para fins futuros, sei lá, jurídico ou de alguma coisa do tipo, porque muitas vezes a pessoa te pede para fazer uma campanha, ela é arrecadado todo aquele valor, ela usufrui daquele valor e daqui 2, 3, 4, 5 meses ela vai em outra página e fala que não recebeu ajuda de ninguém. E já aconteceu comigo, já aconteceu de eu fazer campanhas importantes para pessoas, arrecadar 10, 20, 15 mil reais, e daqui 4, 5 meses eu ir no Twitter e ver essa pessoa lá pedindo ajuda, porque escreveu lá que alegando que não recebeu ajuda de ninguém até hoje, que está precisando com urgência, e enfim. Isso atrapalha muito, muito, mas aqueles que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho e sabe que é verídico, porque
como no caso da família do Jefferson, como as pessoas que seguem o movimento Luta Como Ele, já seguem há muito tempo, elas sabem da veracidade, né, da dedicação, do afinco que eu tenho, e elas acreditam, sim, no trabalho que eu exerço, nesse trabalho de solidariedade, de humanização, né? E final do ano, em dezembro, eu fiz o Natal Solidário, onde foi entregue mais de 500 marmitas para pessoas em estado de vulnerabilidade psicossocial e que moram em ruas. E não Maravilha. envolveu só o público LGBTQIA+, todo o público, né? A Maravilha. questão da família do Jefferson, tudo que é feito é postado. Vídeo dele fazendo fisioterapia, fonoaudiologia, com psicóloga, com médicos. O Jefferson ele faz 10 sessões por semana, sendo 5 de cada, 5 de fonoaudiologia, 5 de fisioterapia. E uma vez por semana ou 2 de psicologia. Né? Então, tudo isso é graças às doações, porque se não fosse as doações através do movimento, né, não teria como ele estar fazendo esse tratamento que custa caríssimo, em torno de R$ 6.800, R$ 6.900 por mês, entendeu? Então, o caso da Cibele do Pará, uma trans que foi espancada em Belo Horizonte no carnaval de 2020, que nós não estávamos na pandemia ainda, teve carnaval, e metade do crânio dela foi arrancado. Ela está até hoje na cadeira de roda, mas o caso dela é melhor que o do Jefferson, ela ainda não fala, mas, enfim, é melhor, a recuperação dela está indo muito bem, e foi arrecadado mais de 100 mil para ela. Então, tem toda essa questão. Foi enviado um contrato, o pai dela assinou um contrato, né, para divulgar as imagens dela, vídeo. O dinheiro, quando ele recebeu o dinheiro, como foi vaquinha, foi, né, transferido em 2 partes, porque a vaquinha tem isso, e ele está com um tratamento de fonoaudiólogo, fisioterapeuta com ela. Então, essas pessoas que seguem esses casos, elas reconhecem o nosso trabalho e elas sabem da veracidade. Mas muitas pessoas novas que estão chegando na página não conhecem. E é aí que está, né, a questão dessa questão que você perguntou, se atrapalha essas pessoas que faz estelionato, que pede, mesmo sem estar precisando, atrapalha muito, muito, muito. Perfeito. Roberto, uma penúltima questão para a gente é a seguinte. Qual o pior caso você já viu na sua página, né? Já chegou algum pedido de ajuda que você disse assim, meu Deus, respirou fundo e disse, esse não dá. Ou então, ao contrário, você respirou fundo e disse, vamos à luta. Esse aí a gente vai ter que abraçar. Qual o pior caso que você já viu em termos de saúde, de agressão? Qual o pior? De todos os casos, durante quase 5 anos que eu venho prestando assistência a pessoas vítimas de crimes de ódio, o que mais me chocou foram 2 casos. Primeiro, o do Jefferson, porque assim, as pessoas veem o Jefferson agora sendo postado o filho dele fazendo tratamento, ele sorrindo, ele já se expressando, mas as pessoas não viram o Jefferson, o estado que o Jefferson ficou, as imagens que a polícia nos cedeu de quando foi encontrado o Jefferson. O Jefferson é completamente nu, sangrando, né, morrendo engasgado com o próprio sangue, e as imagens são assim, de filme de terror. Então, quando eu vi aquilo, eu confesso que eu tive um gatilho muito forte, eu cheguei a ficar muito mal durante uma semana, mas eu parei, respirei fundo e falei, não, nós temos que abraçar essa causa, nós temos que salvar a vida do Jefferson. E um outro caso foi o da Cibele do Pará, essa moça que eu citei anteriormente, que é uma mulher trans, porque o vídeo não foi postado, nós não postamos o vídeo por ser uma imagem muito forte, mas quando ela foi encontrada, né, metade do crânio dela ali arrancado, são imagens muito fortes que você, se você não for forte, se você não tiver um certo equilíbrio, você tem um gatilho tão forte que você entra em depressão. Por ser tão impactante, tão forte aquela imagem, parece coisa de filme de terror.
daqueles piores e mais, sabe, mais, enfim, é terrível. Então, esses dois casos, eles me chamaram muito a atenção, eles me impactaram de uma forma que eu acho que eu nunca mais vou esquecer, essas duas imagens, assimilando essas duas imagens, um homem gay e uma mulher trans, ali espancados, morrendo, que precisavam serem salvos, assim, às pressas. É muito doloroso de se ver, e é o que acontece diariamente, todos os dias, né? Mulheres trans são mortas da pior forma possível, e a maioria delas com requintes de crueldade gigantescas, né? Sabemos que a maioria delas são mortas estranguladas, asfixiadas, queimadas, estupradas. E quando se fala em estupro de homens gays, mulheres trans, lésbicas, nem sempre, como eu posso dizer, nem sempre é penetração. Muitas vezes é por um objeto. O cara vai lá e insere pedaço de madeira, pedaço de cano, pedaço de ferro. Isso é considerado estupro da mesma maneira, da mesma forma. Então, essas imagens são as imagens que mais me chocaram durante essa trajetória do movimento como ele. Perfeito. Para a gente encerrar, Roberto, uma última questão, a seguinte. Nós estamos vivendo, né, um momento muito delicado devido à crise sanitária provocada pelo Covid-19, ao passo que muitos brasileiros estão passando assim por grandes necessidades. Na verdade, tem muita gente por aí passando fome mesmo, né? E o governo federal, infelizmente, não tem feito muito bem a sua lição de casa. Os R$ 600 que eram dados baixou para R$ 150. Por que eu trago essa questão para você? Você é uma pessoa que trabalha diretamente com a sua página com uma palavrinha chamada filantropia. E a filantropia é a ajuda, é a doação, é estar próximo do outro. Então, eu queria saber de você justamente isso, Robério. R$ 150 de auxílio, dá para alguém passar bem? Dá para sobreviver? Qual a sua percepção? Você que lida com essa questão humanitária, as pessoas, como que está essa situação? Você vê muito sofrimento por parte das pessoas? É uma ajuda muito irrisória por parte do governo. Não dá, não dá para a pessoa sobreviver com R$ 150. Aqui em São Paulo mesmo, e eu creio que no Brasil inteiro, principalmente as pessoas que residem em periferias, né, que já desde então, desde que o Brasil é Brasil, já vem sofrendo com a crise de abastecimento, a crise de saneamento básico, com questão de auxílio de R$ 150, tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que não conseguem comprar botijão de gás, estão fazendo comida em fogo a lenha. Pessoas que moram dentro da capital fazendo comida em fogo a lenha, em pleno 2021. E eu vejo muitas páginas, muitas publicações de pessoas romantizando isso. Não podemos, não pode comprar o gás, mas faz um fogo a lenha e volta às raízes de quando as pessoas em 1980 cozinhavam a lenha. Não que isso seja uma coisa errada, uma coisa feia de se ver. Não. Meus pais, até hoje, eles têm fogão a lenha no Nordeste, mas eles têm fogão a gás também. Nós evoluímos. Então, eu vejo isso como um retrocesso onde as pessoas estão mergulhadas numa pobreza sem limites e na fome. A fome é o que tem assolado as pessoas, sobretudo as pessoas da periferia, né? E o movimento, inclusive, eu fiz uma campanha aqui, que tem uma comunidade aqui próxima, que eu fiz uma campanha onde foi entregue mais de 500 marmitas para essas pessoas e tinha crianças, jovens, adultos e idosos. E quando o carro chegou com as marmitas, né, e estavam lá na fila ali, 1 metro de distância por causa da Covid-19, ao mesmo tempo que eu me alegrei em entregar as marmitas, eu chorava por dentro, eu sangrava, porque as pessoas elas não esperavam nem para levar para casa, elas começaram a abrir ali e comer alimentos.
e agradecer, porque a fome é algo muito presente nesses dias. Tem se assolado de uma maneira... Com R$ 150, você vai ao mercado e traz 3 sacolas. Não dá para comprar nem o básico do básico do básico, entendeu? Então, já não basta a falta de água, a falta de energia, a falta de saneamento básico, agora a fome vem e vem para assolar mesmo essas famílias carentes, pessoas que moram em 8, 5, 10 dentro de um barraco, passando necessidade. Então, assim, é estarrecedor a forma como o nosso governo trata a sociedade, tem tratado a sociedade nesse momento crítico, nesse momento onde todos nós, eu diria que emocionalmente ninguém está bem, porque são perdas importantes de entes queridos, são pessoas passando fome, são pessoas desempregadas, são empresas de grandes nomes falindo, fechando as portas, e aonde você olha é uma tragédia atrás da outra. Então, você fica assim, emocionalmente, todos nós ficamos abalados. Então, eu acho que com R$ 150, com R$ 250 para quem é chefe de família, não se dá para sobreviver, não dá para comer. E quem paga aluguel? Porque você tem que optar. Então, muitas pessoas estão optando ou tomar café, ou almoçar, ou jantar. Muitas pessoas estão optando pegar esse dinheiro e inteirar, fazer algum bico, caçar latinha, fazer algum bico de reciclagem, para inteirar e pagar o aluguel e ficar sem comer. Essa é a realidade. Complicado. Pério, muito obrigado por sua participação em nosso canal e que o dom de ajudar ao próximo seja sempre renovado e que a esperança em um futuro melhor nunca te falte. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Gabriel Maia, e eu queria deixar uma mensagem, principalmente para o público LGBTQIA+, na questão de solidariedade. Aquela velha frase que foi usada nos anos anteriores de que ninguém solta a mão de ninguém, e que isso tem sido meio que um clichê, porque muitas pessoas da própria comunidade têm se levantado para fazer autocríticas, principalmente quando nós, ativistas, estamos ali diante de um movimento. Então, ao invés de criticar, vamos nos ajudar, vamos segurar a mão dos outros, vamos perguntar o que o outro está precisando, como que o outro está. Às vezes, uma mensagem já ajuda, às vezes, um compartilhamento de uma campanha já ajuda. Perfeito. Robério, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até um próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus.